Fala galera, mais um vídeo na área, estamos de volta em Charlotte e no vídeo de hoje vou tentar mostrar para vocês um pouco de como que foi a prova de 70.3 de Augusta. Tem o vídeo pré-prova, é o vídeo anterior, se você não assistiu eu recomendo que você assista. É um vídeo super rápido que a gente tenta mostrar um pouco hotel, bike check-in, a nutrição antes da prova, o último treino, mas bora lá que eu vou tentar mostrar para vocês aí como que foi. Falando da prova, no geral, foi uma prova boa. Fiquei bem feliz com a minha performance. Não foi o meu melhor tempo, mas nem toda prova vai ser o meu melhor tempo. Mas eu me senti bem na maioria da prova. Dava para ter feito mais força, acho que tiveram várias lições aprendidas aí. Tava conversando com a minha coach depois. Eu acabei indo muito conservador em alguns momentos da prova, mas como ela mesma disse, isso você só aprende quando você faz provas, então a recomendação dela, inclusive, é fazer mais provas para aprender essas coisas. Mas, no geral, foi uma prova bem legal. Vou comentar do percurso. Não achei o melhor dos percursos, tanto na corrida quanto na bike. Mas acho que eu saio bem feliz dessa prova. Começando antes da prova, o pré-prova, foi bem tranquilo. Eu acredito que pelo fato de eu já ter feito, não sou aquele atleta experiente nem nada, mas pelo fato de eu já ter feito algumas provas 70.3, eu acordei mais tranquilo, eu tomei café mais tranquilo, eu cheguei na transição mais tranquilo, já sabia o que eu tinha que fazer, né, a ordem das coisas que eu tinha que fazer. Dessa vez eu não fui a pé com a Cris para transição, a gente ficou nesse hotel, apesar de ser muito próximo, na verdade era até dentro da vila do Ironman, era o mesmo complexo, ficava uns 10 minutos andando da transição, e aí uma amiga minha que estava na cidade, mas que não ia fazer a prova, ofereceu uma carona logo cedo. Então eu fui com ela, fui para a transição, fiz tudo o que tinha que fazer. Quando eu acabei, que eu já estava saindo da transição para pegar o ônibus para o início da natação, encontrei a Cris e aí despedi dela. Esse ônibus é só para atleta, e aí a gente foi para o início da natação. Chegando lá, foi o tempo de começar a aquecer, começar a colocar roupa de borracha, e do nada a Cris apareceu lá. Até o pessoal que estava comigo falou, cara, como é que ela veio aqui, né? Era uma boa andada, para se ter uma noção, a gente estava de um lado do rio, então você tinha que andar toda a distância da natação, cruzar a ponte e o início da natação era do outro lado do rio. Então, de novo, a Cris acho que correu e andou mais do que eu na prova. Mas aí despedi dela lá, desejou boa sorte e eu me posicionei numa onda, né? Quando eu falo onda, é o grupo de início, né, dividido por tempo. Eu me posicionei num grupo que é um pouco mais rápido do que eu geralmente me posiciono para começar. Quem já assistiu os vídeos anteriores de prova vai ver que eu falei isso, que eu sempre me arrependo de não ter começado num grupo um pouco mais para frente, e dessa vez eu fiz isso. Acho que foi uma escolha bem certeira. Falando da natação, foi uma natação teoricamente tranquila, e eu não tenho essa experiência ou essa habilidade de agora eu vou rápido, agora eu vou devagar, agora eu vou apertar, igual eu talvez consiga fazer na bike e na corrida, mas o que eu tento fazer é manter um ritmo que eu consiga seguir ali no total da parte da natação. Acho que a única coisa que talvez ali atrapalhou um pouco foi que mais ou menos no meio da prova eu me vi no meio de um grupo de umas 7, 8 pessoas, e elas estavam bem próximas, eu acabei entrando no meio, e aí, toda hora se encostando e tomando tapa e dando tapa, o que é normal da prova, mas aí eu levantei a cabeça e eu vi que tinha um corredor assim bem aberto do lado das boias, e aí eu caí para o lado e continuei no o restante da parte da natação. Foi uma natação boa para mim, até melhor do que eu estava esperando. Para o meu nível, e como eu disse, começar nesse grupo um pouco mais rápido foi, acho que, uma decisão certeira que eu tomei antes da prova. A T1, duas coisas: muito longa, essa T1 transição 1, muito longa, gente falando de 700 a 800 metros, e uma subida, gente. Era um zigue-zague. Acho que tem alguns vídeos aí
que é um zigue-zague. Você saía do rio e passava assim, e aí você voltava nessa subida que castigou um pouco logo no começo, e eu não consigo sair da água já correndo porque me dá tontura, né? Então você tá deitado, aí do nada você levanta e sai correndo. Então fui bem devagar. Eu tinha visto a subida no bike check-in, a gente passou pela subida, mas uma coisa é você passar ali andando, né, no dia anterior, outra coisa é você, quando sair da água, subir ali correndo. Rafael! 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 Mua! Te amo, amor! Você é foda! Vai, Rafael! Let's go, Rafa! Woo! You got it! You got it! You got it! A bike, de uma maneira direta, foi uma bike muito conservadora. Ainda assim foi um tempo bom, mas conversando com a minha coach, nós dois concordamos que eu tenho que pedalar um pouco mais agressivo, segundo ela falou. Tinham 2 amigos meus na prova que estavam atrás de mim na natação e eles me passaram na bike. E eu acho que eu estava com receio do que aconteceu em Chattanooga. Se você não viu o vídeo, tem um vídeo aqui no canal, tanto do pré-prova quanto da prova. Mas, resumidamente, eu forcei muito a bike em Chattanooga e não tinha nutrição adequada. E aí eu comecei a ter cãibra no final da bike, e a corrida foi muito ruim. E eu fiquei com muito receio disso, acho que eu fiquei pensando nisso. A nutrição dessa prova funcionou muito bem, mas talvez eu não estava 100% confiante. E aí era para eu ter ficado ali entre 230 e 240 watts, e eu terminei para 212, 213, então bem abaixo do que deveria. Não sei também se eu conseguiria manter 240, mas acho que eu estava esperando ficar mais próximo do 240 do que de 200. Sobre o percurso, como eu falei no começo do vídeo, não é o dos melhores. Os primeiros quilômetros e os últimos quilômetros, o asfalto é bem ruim. Bem ruim assim de você ter que desviar, e amigo meu perdeu as garrafas nos primeiros 10 quilômetros, né, da bike ficar trepidando e a garrafa pular. Tinha muita linha de trem, né, apesar deles terem colocado como se fosse um tapete, uma lona para ajudar a passar, tinha muita linha de trem para cruzar. Mas assim, passando esses quilômetros iniciais ali, o meio da prova, era uma rodovia bem grande, então a partir dali foi uma prova legal. Mas o começo e o final, assim, agrupou muita gente, porque realmente não dava para acelerar por causa do asfalto. T2, cometi um erro de iniciante ali, já falei isso aqui, de você gravar o local que está a sua bike ali, que estão as suas coisas da transição. Eu fiz isso, era um poste azul, né? Então eu tinha que estar do lado direito do poste. Eu só não me atentei que tinha um outro poste azul do lado contrário. E aí quando eu entrei na T2 com a bike, obviamente eu olhei o poste errado. Não perdi assim muito tempo, mas perdi um tempinho, porque na hora que eu entrei no corredor eu vi que estava errado, né? E aí bateu aquele meio desespero, eu falei, caramba, onde eu tô? Sobre a corrida, primeiro falar sobre o percurso. Mesma coisa da bike, não é dos melhores, apesar de ser na maior parte plano. Eu achei ele bem confuso, principalmente no começo. Você passava por uma parte paralela ao rio que você tinha que cruzar num gramado, e aí você cruzava o gramado, voltava e já subia de novo, era um Z. Vamos, Rafael! Vamos, Rafael! Não, vamos, Rafael! Bora, Rafael! Bora, bora, bora! Fora isso, ficou muito quente, muito quente. Eu parei praticamente em todos os postos de hidratação, pegava água, jogava no pescoço, gelo dentro do macaquinho. Até o quilômetro 5, 6 eu ainda estava me encontrando ali, estava indo mais devagar do que eu gostaria. Depois eu comecei a me sentir bem, né? Quilômetro 8, quilômetro 10, eu lembro de olhar no relógio, quilômetro 12, estava me sentindo bem. Eu fiz outro erro que eu cometi, eu não sabia. O meu relógio, quando eu faço alguns treinos específicos, eu tiro para ele não marcar o quilômetro por quilômetro, né? Para eu marcar isso manual, e eu não sei se eu fiz alguma coisa, se ele vai automático, ele não estava me dando quilômetro a quilômetro,
o pace para eu me localizar, ele mostrava meio que o pace total. Tentei mexer no relógio durante a prova, mas não rolou. Então, ali pelo quilômetro 12, 13, eu voltei a me sentir bem. Eu não sabia exatamente o pace que estava, porque eu só tinha o pace total, mas eu senti que eu estava indo mais rápido. E aí, pelo quilômetro ali 17, 18, eu realmente falei, não, agora eu vou terminar mais rápido, porque eu estou me sentindo super bem. Não sei o que aconteceu, o meu relógio marcou quase 22 quilômetros, eu acho que deu 22 e uns quebrados, mas no geral, acho que o que mais me deixou animado foi que eu me senti bem, principalmente na segunda parte da corrida, que para mim tem sido um negócio super desafiador. Who do we have? We've got Rafael Fabini, Phil Now Coaching Team. Natação boa, corrida dentro do planejado, até que eu diria. Acho que no final acabei saindo um pouco mais lento do que eu estava planejando, mas eu tinha uma meta um pouco mais agressiva, então eu acho que eu ainda saio feliz com a corrida. E bike conservadora. O tempo é consequência, foi mais um sub 5, no limite ali 4:59 e 30. Tempo total. Agora é descansar. Hoje é domingo, uma semana da prova. Tive uma semana super tranquila de treino, alguns dias de só descanso. Aproveitei para comer tudo que eu queria, podia e não podia nessa semana. Mas agora a gente volta para os treinos. Hoje, inclusive, eu já tive um treino leve, mas foi uma bike mais corrida, porque daqui a exatos 20 dias, né, hoje é dia 1º de outubro, daqui 20 dias, eu tenho minha última prova do ano, que é Carolina do Norte, em Wilmington. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, boa semana para todo mundo, bons treinos, valeu!